Bom, boa tarde. Muito obrigada à Foto em Pauta, Eugênio, aos curadores, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho. O Nós Madalenas, ele é um projeto que surgiu de uma vivência pessoal, de uma necessidade pessoal de cura com relação à fotografia e acabou se estendendo, né, para outras mulheres e para outros lugares. O que aconteceu? Quando eu me formei, eu fui trabalhar como assistente num estúdio de moda e publicidade. E eu comecei a fazer parte dos bastidores que criam os padrões estéticos que a gente consome enquanto sociedade, né? Quando a gente vê a forma que as mulheres são representadas na mídia. E entender como isso funciona, entender como a manipulação de imagem funciona, como essas imagens elas são criadas, né, para representarem corpos que não existem, foi muito forte para mim. Foi, né, veio de encontro a um momento pessoal onde eu estava questionando uma série de coisas e me trouxe um monte de perguntas, né? Por que que a gente cria assim o modelo, né, de imagem feminina que a gente consome em sociedade? Por que que esses corpos precisam ser modificados para serem mostrados? Por que que certas características precisam ser escondidas, né? E assim por diante. E aí, diante disso, eu nunca tinha fotografado sozinha, nunca tinha feito nenhum trabalho, estava estagiando ainda, na verdade, tinha acabado de me formar. Eu desenhei, né, uma ideia de algo que eu gostaria de fazer, que é tentar fotografar e retratar mulheres de uma forma mais humana, de uma forma mais inteira, de uma forma que mostrasse aquele corpo como uma mulher completa, um corpo que tem história, um corpo que tem uma trajetória, um corpo que tem uma vida. Então eu comecei esse projeto conversando com algumas mulheres e eu pedia para elas escolherem uma palavra que representasse o significado do feminismo na trajetória da vida dela, né? Que coincidiu com o momento em que eu estava me aprofundando no feminismo e também fazendo mudanças na minha vida. Então, de acordo com a trajetória pessoal e as experiências individuais de cada uma dessas mulheres, elas escolhiam uma palavra, a gente escrevia essa palavra com batom no corpo delas e criávamos uma imagem que tivesse a ver com ela, que tivesse a ver com aquela palavra, que tivesse a ver com a mensagem que ela queria passar. Esse projeto ele começou a ser fotografado em 2014, né? Ele foi idealizado em 2013 e começou a ser fotografado em 2014. E ele começou com algumas amigas e conhecidas e de repente tinham centenas de mulheres querendo ser fotografadas, né? Querendo entender sobre isso, querendo ser representadas. E é um projeto que não tem nenhuma manipulação de imagem. Hoje em dia eu acho que isso é bem mais comum, né? Projetos que mostram corpos de mulheres sem nenhuma modificação, sem, né, nenhuma manipulação dos corpos no Photoshop, nem nada disso. Mas na época não era uma prática tão comum. Inclusive, recebi um monte de mensagens, né, de pessoas me xingando por causa disso. Mas então, de 2014 até 2015, eu fotografei 100 mulheres de todos os contextos, todos os corpos, todas as idades, né? E cada uma escolhendo a sua palavra, cada uma compartilhando a sua história, cada uma criando junto comigo esse momento onde a gente iria representá-la, né, através de uma imagem. Em 2015, esse projeto se tornou um livro que trouxe as 100 imagens e também um depoimento pessoal, né, feito por cada uma das mulheres, sem edição, em primeira pessoa, compartilhando um pouco da sua história, compartilhando por que ela escolheu aquela palavra, qual que é a relação da palavra com a trajetória de vida dela. E o livro foi publicado no final de 2015, dezembro de 2015. Em 2016, esse projeto foi selecionado pela ONU Mulheres em Nova York
para um prêmio que chama Prêmio Ivone Herberts, que eles dão para projetos, na verdade, para os artistas, né, que são premiados, não são os projetos, que têm trabalhos de relevância e excelência dentro do direito das mulheres. Então, em 2017, eu fui para a ONU, em Nova York, falei sobre esse projeto, falei sobre o meu trabalho, fiz uma palestra sobre ativismo no Youth Forum e fiz um videoarte para a própria ONU, né? Tudo isso era parte do prêmio. E a partir de então, eu realizo projetos que falam sobre mulheres, que trazem, né, as existências das mulheres de várias formas. Já fiz projetos com mulheres indígenas, mulheres quilombolas, né? Criei um método de fotografia que eu chamo de vivências fotográficas, onde a gente tem um processo de cura, um processo de reencontro da mulher com o próprio corpo. E tudo foi criado através do Nós Madalenas, porque foi uma experiência muito singular. Eu saí de um lugar onde a gente só fotografava modelos e atrizes e ir para esse lugar onde eu estou fotografando uma pessoa que está ali como ela mesma, com suas fragilidades, com sua relação de dor e de insegurança com o próprio corpo. Então, eu comecei a trazer muitos elementos para que essa experiência fosse uma experiência positiva, né? Porque elas chegavam com medo, elas chegavam com vergonha, elas chegavam tensas, elas chegavam com uma série de questões. E aí eu comecei a trazer elementos de yoga, respiração, aromaterapia. Eu sou da dança, então trouxe uma questão de movimentos corporais conscientes, tudo para que a gente pudesse criar uma experiência que trabalhasse na cura da relação da mulher com o próprio corpo e não que trouxesse mais questões, né, para isso. E esse projeto ele tá agora tendo uma continuidade, né? A pandemia atrapalhou um pouco isso, mas ele vai ter novas edições e vai ser publicado mais um livro desse projeto. Ia ser esse ano, vai ser provavelmente no final do ano que vem, com novas mulheres, novas histórias, e a ideia é que ele seja um projeto de continuidade. Atualmente a gente está pensando em fazer de 5 em 5 anos, lançar um livro novo, com novas pautas, novas histórias, novas trajetórias, mas sempre com essa ideia de retratar as mulheres da forma mais humana, da forma mais holística, da forma mais independente possível, no sentido de que nós somos, primeiramente, de que os nossos corpos, né, não precisam ser modificados para serem retratados na fotografia, e também que nós não somos um pedaço de carne, né? Cada corpo tem uma história, tem uma pessoa, tem uma trajetória, tem as suas dores, tem as suas vitórias. E a gente está, através do feminismo, lutando para que a gente tenha esse lugar e esse reconhecimento. Então, vamos começar os nossos comentaristas. A primeira vai ser a Denise. Primeiramente, Eugênio, Festival de Tiradentes, muito obrigada. Eu tenho um carinho enorme por esse festival, então eu tô realmente muito feliz de poder compartilhar aí, né, do que a gente puder nessa tarde e sempre estar próxima. E é sempre muito bom, muito boa, muito bacana para mim essa proximidade com o festival, pelo qual eu tenho muito carinho, né, muito apreço, né, das coisas boas e necessárias aqui na vida da fotografia. Agradeço os meus companheiros aqui de leitura, e tem um bando de gente aí que eu vi nas janelinhas, que bacana, que audiência bacana. Isso aumenta ainda mais a responsabilidade da gente, né? Então, feito este preâmbulo, eu vou aqui para as nós Madalenas, ou os nós das Madalenas, da Maria Ribeiro, e que eu acho que é um portfólio que, por si, por si ele tem uma importância, porque ele é um trabalho necessário. Enquanto nós precisarmos falar desse assunto, esse assunto será necessário, e nós continuamos precisando falar desse assunto, e pelo jeito continuaremos, né, Maria? Eu gosto dos trabalhos que
que tem uma autobiografia embutida e que ela não é explícita, né? Eu acho que isso dá força para o trabalho, eu acho que isso também dá força aí para o seu portfólio, para o trabalho que você apresenta para a gente aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, o que a gente vai dizer de um trabalho, e daí é o lugar da dificuldade, né, dessa leitura, o que a gente vai dizer de um trabalho publicado, premiado, pronto, que está com continuidade? Então, assim, são palpites, né? Palpites para essa possível continuidade aí que você dará e já está dando, né, a esse projeto, que eu espero que ele tenha realmente vida longa, né? Eu fiquei, quando eu comecei a olhar, eu fiquei pensando assim, de onde vieram essas palavras, por que essas palavras, por que esses gestos, enfim, então meu comentário vai girar mais ou menos em torno disso, e isso você já me esclareceu, era uma pergunta até que eu te faria, mas isso você já me esclareceu na sua apresentação, né? Mas me causa uma certa dúvida de uma espécie de, às vezes, não é sempre, às vezes, de falta de combinação entre a palavra e o gesto. Então, a palavra diz uma coisa, ou esse gesto de potência, ele não é tão potente. Então, eu fiquei pensando se algumas vezes não fica no meio do caminho, e se não é realmente ficar nesse meio de caminho, que é a própria força do trabalho, né? Que é uma certa sutileza mesmo, né? Das ações. E eu acho que meu tempo já está acabando, olha só. Essa coisa de combinar, então, e é isso, eu acho que fica algumas vezes no meio do caminho, né? E isso e isso eu acho que às vezes tira um pouco a força do gesto, a força da palavra, a força da expressão, e eu fiquei com muita vontade de ver essas mulheres todas, algumas olham, mas todas para a câmera, com o olho na gente, enfrentando, dando conta da sua palavra, da força da sua palavra inscrita no seu próprio corpo, né? Isso é bonito, isso é forte, isso é bonito. Meu tempo acabou, obrigada. Bom, agora a gente segue então com o comentário do Mariano, por favor. Ok, gente. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Eu queria agradecer imensamente o convite do Eugênio e de todos vocês. Agradecer também a presença da Maíra, das duas Maíras, comandando, Eugênio. É um prazer poder colaborar com o Festival de Tiradentes de coração. Conte comigo a qualquer momento, de qualquer maneira. E também boa tarde para todo mundo que está participando, meus colegas, minhas companheiras de leitura, né? Eu vou também tentar ser bem sucinta. Eu até formatei alguns pontos escritos aqui para não me perder, né? Mas eu inicio o meu comentário também reforçando o que a Denise falou. É um trabalho que é importantíssimo por ele ser o que é, né? Por ele tratar do que trata, né? E, sem dúvida nenhuma, é um trabalho de retratos fortes, né? E posicionados de uma maneira que eles denotam uma expressão direta e explícita, né? Para quem está olhando ou para quem está sendo retratado, né? E eu percebi, obviamente, bem pela apresentação da Maria, né? Que é um projeto que ele já vem consolidado, né? Ele já vem consolidado com livro, com prêmio, né? Ele já vem, inclusive, indicado para uma continuidade a ser realizada em breve, enfim, que foi interrompida por esse processo da pandemia, né? E aí ele é um trabalho que tem uma direção e ele está consolidado, está seguro do que ele está fazendo. Então ele tem um norte, um horizonte de continuidade. E é aí que eu entro
com a minha contribuição, considerando esse desdobramento, ou considerando as continuidades, como a mesma a Maria falou, que ele pretende ser uma série ao longo de um tempo, né? Então, a minha contribuição vai ser, Maria, te sugerir um desdobramento, né? Com exercício, especialmente sobre um assunto que a Denise também tocou. Mas antes mesmo de eu colocar essa minha sugestão, essas minhas, digamos assim, as minhas observações, eu queria dizer também que o meu exercício com leitura de portfólio, eu sempre coloco isso para as pessoas. Eu acho que quando a gente está lendo um trabalho, quando a gente está vendo um trabalho, discutindo e pensando, de alguma forma, você está vivendo esse trabalho no presente, né? Existem coisas que você vê no trabalho hoje e que amanhã você vai ver outras coisas. Então, as percepções vão mudando no melhor dos sentidos. Então, eu sempre tomo o meu olhar agora, no momento, são possibilidades que eu vejo, né? E eu também acho que são possibilidades sempre falíveis, no melhor sentido semiótico da coisa. Então, tome a minha observação, ou sugestão, ou indicações como possibilidades, partindo exatamente do que o projeto tem como um trabalho consolidado. Então, aí eu vou entrar numa questão que é te sugerir, já que ele tem esse horizonte pela frente, um desdobramento, especialmente com exercício que eu diria mais complexo, com as palavras, né? Que parecem não, são um elemento bastante forte, né? Tão forte quanto os corpos e os rostos, né? Então, eu fico pensando, talvez se você, numa perspectiva mais à frente, talvez se você deslocasse as palavras para outro suporte, né? E não mais tendo o suporte dos corpos, e embaralhasse alguns enunciados das palavras de forma que eles não sejam muito literais, né? Quer dizer, a Denise tocou numa questão, será que é tão potente assim, com a palavra potente? E eu percebi que ela também ficou concentrada nesse jogo de palavras, ou nessa potência das palavras, e eu contribuo com mais alguma coisa. Na verdade, assim, o que eu estou também te sugerindo é embaralhar a potência das palavras e os enunciados em relação aos corpos e os gestos, né? Por exemplo, trabalhar, talvez deslocar as palavras para fora do corpo, para um outro suporte, para que eles não sejam muito literais em alguns momentos que eu observei, não são todos os momentos, né? Talvez, com isso, tu podes ter uma experiência semiótica até mais diversa, né? No diálogo entre palavra e corpo, né? Por exemplo, a palavra acolhimento. Já imaginou pensar a palavra acolhimento com o gesto do braço levantado de luta, né? É um confronto aparentemente oposto, né? Já pensaste, por exemplo, a palavra movimento com a posição do gesto fetal, né? São coisas que me vieram na mente, inclusive porque como você já é um trabalho que está sendo experimentado sobre uma base, é como se você agora pudesse solar mais livremente, né? Então, desse modo, tu podes ter uma experiência até que eu diria de libertação dos corpos em relação à palavra, ou seja, o corpo sem a palavra como um gesto puro, né? E aí, na mesma medida, liberando os corpos em relação à palavra, ou a própria palavra em relação ao suporte fotográfico, né? Caso essas palavras pudessem ser escritas, por exemplo, impressas num papel, né? Então, assim, são ideias que me vieram à mente pela potência que o trabalho tem, pelo interesse que ele tem com o jogo das palavras, que me pareceu tão fortes quanto os corpos, né? Porque
a palavra é um gesto, é um enunciado, né? Então, essas ideias me vieram com uma potência, quer dizer, essas imagens me vieram à mente, né? Quando eu pensei numa possibilidade de continuidade do teu trabalho, entendeu? Quer dizer, você sedimentou o trabalho de certa forma, né? E para que ele tenha um horizonte talvez mais largo, como você pretende, eu acho que a chave de experiência continuada talvez seja esse jogo entre palavra e corpo. Então, soltar a palavra do corpo, soltar o corpo da palavra, mas colocar eles em diálogos e fazer esse confronto de enunciados, sabe? Isso me veio pela potência que o trabalho é e, e por você acreditar que ele tem uma continuidade longa, né? E ele é necessário que tenha. Seguimos então com a Ioana, por favor. Olá, boa noite a todos. Parabéns, Maria, pelo trabalho. Muito obrigada, Eugênio e Maíras, por estar aqui. Parabéns ao Festival de Tiradentes 10 anos. Sou assim, ultra fã de leitura de portfólio. Acho que isso é uma troca incrível. Eu não me acho palpiteira, eu me acho curiosa de ver os trabalhos, de trocar, de falar. Eu acho incrível. E ouvir o Mariano e a Denise, incrível também. Estou aqui fazendo anotação também, quase. Bom, ser a última nunca é muito fácil. Vou repetir, porque tem que repetir, esse trabalho é importantíssimo. Você fez em 2014, estamos em 2020, e provavelmente 2025 ainda vai ser importante, porque é uma desconstrução diária, devagar, lenta, em cada um de nós mulheres e cada um de nós homens, né, deles homens também. Uma coisa que eu tenho que falar, que eu achei o máximo, foi o título, Nós Madalenas. Nós não somos mais virgens, nós não somos do lar, nós não somos mais culpadas, somos as nós Madalenas. Então, achei isso muito bom, muito forte, que traz mais simbolismo, né? Essa coisa da religião, traz esse simbolismo extra para o trabalho e ainda mais uma força, achei muito incrível. Essa fotografia que transforma, né? Acho que a fotografia transforma como um todo, mas aqui a gente vê realmente a transformação e essa coisa, ainda mais toda essa parte holística que você falou também, que deve ser incrível. Eu quero ser fotografada por você. Pronto, já me coloco. E aí também, como eles falaram, Mariana, Denise, essa coisa do depois, né? Porque, bom, você já fez 2014, já tem um livro, já está com livros aí. Eu estou na França agora e eu fui aos poucos também entrando em contato com mulheres aqui, enfim, os problemas são os mesmos, então eu fiquei pensando se não seria legal essa troca de cultura também. Palavras escritas em francês, escritas em inglês, e a mulher do mundo, né? Não só a mulher, né, a brasileira e a mulher francesa, e essa troca, eu acho que, né, ainda mais você foi na ONU e tal, enfim, tá todo mundo, a gente está todo mundo precisando desconstruir, acho que quanto mais tiver essa união, né, além, né, para além, mais forte mais a gente consegue, né? Eu também me lembrei de uma fotógrafa chamada Neige Sanches, eu acho, mas qualquer coisa eu acho que é Sanches, mas senão eu vejo depois e te mando alguma coisa assim. É uma fotógrafa suíça, francesa, ou só suíça, ou só francesa, enfim, uma fotógrafa europeia que acho que no início de 2000 ela fez uns retratos também, não de mulheres especificamente, não com a palavra, mas essa coisa de mostrar o corpo para além do homem branco e da mulher branca cis, então aumentar o espectro das identidades, e ela fez essa coisa, né, vários retratos e tal, e depois ela fez uma coisa que eu achei interessante, porque o que eu senti uma falta, mas de novo, é pessoal, assim, nessa coisa da troca e de ver o que pode ser possível depois. Você falou, eu comecei a fazer esses retratos, na hora que eu também tinha um processo meu, eu fiquei sentindo falta de você, mas de repente não precisa ser você ali com uma palavra escrita em você, porque você participou desse processo todo de 1 ano, e de 2, e de 3, e de quanto for. Então, de repente, uma coisa mais suave, né? Não sei, mas assim, essa fotógrafa, ela depois começou ela tem uma relação, enfim, aí é o pessoal dela, né? Mas ela tem uma relação com paisagem e tal, e ela começou a colocar junto com os retratos
paisagens que para ela remetiam a histórias e aos retratos que ela tinha feito. E ficou, enfim, o livro dela ficou super suave, diferente, tem uma força, tem uma coisa autobiográfica também, porque ela vai trazendo então os sentimentos dela e o que ela sentiu nesse processo através da paisagem. Enfim, me lembrou um pouco como uma maneira, enfim, fazendo uma relação aí com o que podia ser essa continuação. Eu tinha escrito algumas coisas, mas acho que é isso. A questão de colocar o lugar de fala também da mulher, né? Você está ali, não só a palavra, mas o texto, isso é importantíssimo. Tem aqui uma pergunta. A Glaucia Nogueira pergunta: quais as limitações que você sentiu ou teve que superar para fazer esse trabalho? Você acha que elas aparecem no trabalho? Vamos lá. Gente, primeiro, muito obrigada. É uma honra, né, ter o trabalho comentado por 3 pessoas tão incríveis e maravilhosas e que eu sou muito fã. E obrigada por todos os insights. Com certeza vai trazer, né, vai me levar para lugares que eu não iria sem todos esses comentários. Iona, eu quero te fotografar agora. A gente vai ter que fazer isso acontecer. Por favor, vem para o Brasil. E, por favor, se você puder, me manda o nome dessa fotógrafa que você comentou, que eu vou querer muito ver o trabalho dela. Eu vou procurar aqui e escrevo no chat. Tem que Obrigada. É o sobrenome dela, que eu vou só confirmar. Obrigada. Mas, bom, é isso, uma honra. Tô até emocionada aqui. Mas vamos lá. A pergunta da Glaucia. Muitas limitações. Primeiro, técnicas, porque eu nunca tinha fotografado, eu era uma estudante, né? Eu não tinha um espaço, né, propício, iluminação, então foi feito tudo do jeito que deu, da forma que deu, no lugar que deu, né? Inclusive, não tenho muito orgulho de algumas fotos tecnicamente falando, né? Mas foi um trabalho que foi feito com muito no coração mesmo, assim. E foi um trabalho que foi feito como um movimento de cura pessoal e que, através desse trabalho, através das histórias dessas mulheres, eu consegui ressignificar a minha própria história, a minha trajetória de vida, de abusos, de questões que eu passei. Então, ele é um projeto muito caro para mim, pessoalmente, enquanto mulher e enquanto artista. Então, teve muitas limitações técnicas, muitas questões pessoais sendo trabalhadas ali. Como eu te falei, eu saí de um lugar onde eu trabalhava fotografando modelos e atrizes, e de repente eu estava fotografando mulheres, e eu me vi com poucas ferramentas para fazer o que eu realmente queria fazer, e eu percebi que eu não tinha, né? Fiz faculdade, fiz estágio, eles me ensinaram a fazer foto de moda, foto de retrato, foto de produto, mas ninguém tinha me ensinado assim a tocar tanto, né, numa outra mulher, na história dela e retratar ela com todas essas dores. Então eu fui buscando esses elementos aonde eu pude, né? Então, experiência da dança, eu trouxe a dança. Eu morei num ashram em Nova York, eu trouxe, né, questões de respiração, de meditação, e por aí foi. Então, eu acho que elas aparecem no trabalho de alguma forma, né, tanto positivas quanto negativas. Negativas, acho que mais as questões técnicas, as primeiras fotos, eu não estava, talvez, conseguindo, né, fotografar do jeito que eu queria. Mas a gente, né, como o projeto foi acontecendo ao longo de um ano, isso também foi mudando e foi sendo trabalhado. Bom, espero que eu tenha respondido. Obrigada, Maria. Aqui alguns comentários e elogios ao seu trabalho, parabenizando. Daniela Santos parabeniza, né? E pergunta como que a Maria Mulher de hoje vê o trabalho da Maria Jovem. Vamos lá. Bom, eu vejo como um trabalho que mudou a minha vida enquanto mulher, enquanto artista, enquanto militante, enquanto ativista, e um trabalho que me colocou na trajetória que me permite estar onde eu estou hoje, fazendo o que eu estou fazendo, criando o meu trabalho autoral,
tendo, né, repercussão e reconhecimento das mulheres que eu fotografo, que é a coisa mais importante para mim, e que foi feito numa turbulência, num momento de muitas crises, num momento de muitas mudanças, mas que foi feito assim muito do coração mesmo. Foi um trabalho que veio de dentro para fora. Então ele é muito, como eu disse, que ele é muito caro para mim por causa disso.